Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro vive nesse dia a tristeza de ter perdido aquele que é o maior comunicador da televisão brasileira. Todos sabemos, e a imprensa não noticia outro fato, que no dia de hoje morreu o grande apresentador Silvio Santos, aos 93 anos de idade. Fiz um vídeo breve falando sobre esse assunto, mas agora eu volto para fazer uma análise sobre o que significa a morte de Silvio Santos para a televisão brasileira. Diante do luto em que vivemos, as pessoas estão mais preocupadas, e é justo, com a pessoa física que parte. Mas essa morte ela tem um significado muito mais expressivo que a simples partida de um homem, que um simples fato de uma pessoa física deixar de existir. Na verdade, senhoras e senhores, a partida de Silvio Santos significa um marco na história da televisão brasileira. E digo, a televisão brasileira nunca mais será a mesma. E os adventos das redes sociais não vai permitir que outro Silvio Santos apareça, porque a televisão está em desuso, está em demodê. Silvio Santos parte hoje, mas ele era um dos pouquíssimos grandes apresentadores que ainda estava vivo, embora já tivesse se despedido da televisão em 2022. Olha só quem são os grandes apresentadores, os ícones que nós tínhamos nesses últimos tempos. Silvio Santos, Raul Gil e Faustão. Só esses três. Grande, de fato, pela sua obra, pelos seus feitos, esses três, repito. Silvio Santos, Raul Gil e Faustão, Fausto Silva. Silvio Santos nos deixou no dia de hoje. Raul Gil ainda se encontra em atividade, embora, hora ou outra, é submetido à internação devido ao seu quadro de saúde e, naturalmente, devido à idade elevada. O Faustão já não está mais em atividade, também devido ao seu quadro de saúde. Vale lembrar que, nesse exato momento, Faustão está internado mais uma vez no hospital lá em São Paulo, no Albert Einstein, no mesmo hospital em que se encontrava internado desde o 1º de agosto o nosso ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, que parte hoje, como eu tenho dito. O Faustão está com a saúde muito debilitada. A gente torce para que ele se restabeleça, mas o processo natural mostra que a situação dele requer muitos cuidados. Talvez nem volte mais à atividade, diante da idade e do quadro de saúde em que se encontra. Não está bem. Então, os grandes nomes da televisão brasileira, desse formato de apresentador, de auditório, de público, acabando. Está acabando. Aí você fala, mas nós temos Celso Portiolli, temos o Luciano Huck, temos Rodrigo Faro. Quem são essas três figuras perto desses ícones que eu mencionei? Nem de longe, não tem futuro, não passa disso. Esses homens que estão partindo, e que estão, o caso de Silvio Santos, e que estão com a sua saúde debilitada,
No caso, Faustão e Raul Gil são insubstituíveis. Insubstituíveis. Esses nomes que aí estão não têm credibilidade, não têm simpatia, não leva jeito, são mais militantes, mais oportunistas do que apresentador de fato e de direito. Então nós estamos vivendo o fim de uma era. É o fim de uma era. A televisão nunca mais vai ser a mesma. Muito pelo contrário. A tendência é piorar cada vez mais. Porque esses homens, muito em breve, não estarão entre a gente. Aí você fala bem assim, mas você é de direita, Faustão tem o viés de esquerda. Minha amiga e meu amigo, não importa a corrente partidária ou a cor da agremiação que nós pertencemos. A qualidade das pessoas não pode ser tirada. E Faustão foi sim, é sim, um dos maiores apresentadores do nosso tempo. Fora a lacração. É uma qualidade que é inegável. Tanto é que ele ficou 32 anos no ar, todos os domingos, se apresentando para o público na emissora Rede Globo. Então vai dizer que um cara desse não é bom? Mas voltando à nossa análise. Acabou, meu irmão. Acabou. Nós perdemos já nomes como Hebe Camargo, perdemos Silvio Santos, e hoje nós temos Raul Gil, que tem muito mais passado que futuro, e na mesma atuada, porém não na mesma idade, temos o Faustão. Há um apresentador que ele não é tão bom quanto o time do Silvio Santos, como também não é tão ruim quanto o time do Luciano Huck. Ele está ali, mediano. Serginho Grossman. Ele é bom. Ele é bom. O time do Silvio Santos é excepcional. O time e a geração de Luciano Huck é péssima. E eu classificaria o Serginho Grossman como que alguém que está ali no meio. Apenas bom. Mas está deixando sucumbir também pela lacração, acaba em descrédito. Fato é que o nosso ícone, querido, amado, Silvio Santos, senhor Abravanel, parte hoje. Partiu. Mas deixou para trás a televisão brasileira nesse formato, programa de auditório, na UTI, no leito de morte, com os dias contados, porque camarada igual ele não há. Apresentadores igual a geração da qual ele fez parte, esqueça, mesmo porque a televisão, repito, está em desuso e com o advento das redes sociais não terá oportunidade de aparecer alguém nesse nível. Não. 99,9% de possibilidade de não surgir de tão bom que os caras eram. Tão bom que esse cara era e a sua geração. Mas vai o homem, fica a história, vai o homem, fica o legado. Empresário, apresentador, pai, animador, gerador de empregos e renda desse país. Era um cara que pensava o Brasil, e isso a gente via, não no que ele fazia diante das câmeras, mas o que ele fazia fora dela, o carinho que ele tinha por esse país. Um exemplo de luta, de galhardia, de perseverança,
de alguém que sai lá de baixo e chega no topo da glória, ascendendo na mais alta camada social. Camarada que não se entregou, como ele diz, ele tinha mais vitórias, mas também tinha derrotas, mas ele administrava, sabia superar e vencer. É um camarada que, se as próximas gerações, ou essas gerações, os adolescentes de hoje, parar, observar, estudar Silvio Santos, por certo, nós vamos ter uma nação completamente diferente, um país diferente e melhor, porque legados, ensinamentos, Silvio Santos deixou para que a gente possa assimilar, seguir e expandir. Cara, fenomenal. Agora, partiu de uma maneira digna, como se não o maior, um dos maiores brasileiros que já existiu em toda a história do nosso país, 93 anos de idade, de uma vida bem vivida, que Deus agora possa dar força à família para suportar esse momento de perda e dor, e que arrume um lugar aconchegante para a sua alma valorosa. Valorosa pelo muito que ele fez aqui na Terra, como empresário, como pai, como cidadão, qualidades que nós não podemos negar. Homem esse que foi quase uma unanimidade nesse país. Há décadas e décadas, mostrando o seu carisma, o seu valor, empreendendo. Que Deus conforte a sua alma.